Olá, gente, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos aprender um tempo verbal que é muito complicado na língua inglesa. Quando eu estiver explicando lá, eu vou falar por que é complicado. Eu, como professora, eu noto que dentre todos os tempos verbais da língua inglesa, esse é um que as pessoas têm mais dificuldades de aprender, porque tem interferência da tradução aí, ok? Mas eu vou explicar direitinho como que a gente vai fazer para a gente não cometer esses erros, ok? Caderno, matéria no caderno, quero tudo que tiver nesse slide, vocês vão anotar no caderno, viu, gente? A gente tem tempo de sobra para fazer isso, a gente tem tempo para ver a matéria, anotar a matéria e fazer a atividade da matéria. Tudo no caderno, ok? Para vocês estudarem. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui, ó, a gente vai estudar o Present Perfect. A gente vai começar lá, ó. O nome desse tempo verbal na língua inglesa é Present Perfect, que seria o presente perfeito. Esse tempo verbal na língua inglesa, ele é utilizado para falar de isso aqui, ó, passado, experiências, a mudança ao longo do tempo e conquistas. Esse tempo verbal ele também é utilizado para descrever situações, ações que foram iniciadas no passado e que ainda acontecem no presente. Porém, hoje nós vamos estudar o presente perfeito só quando ele relata ações no passado. Essa aula do presente perfeito para falar de ações iniciadas no passado, que ainda ocorrem no momento da fala, no momento presente, a gente não vai estudar hoje. O nosso foco hoje é ver como o presente perfeito é utilizado para falar do passado. A gente já começa, com esse contraste entre o nome do tempo e o uso. O presente perfeito é utilizado para falar do passado, isso mesmo, ok? Eu coloquei aqui algumas situações que eu utilizo o presente perfeito para relatar ações ocorridas no passado. A gente vai começar aqui, ó, com ações ocorridas no passado. Olha aqui o meu primeiro exemplo. Ó. I have seen your mom. Eu vi sua mãe. I have eaten pizza a lot. Eu comi bastante pizza. She has bought a new car. Ela comprou um novo carro. Eu não coloquei aqui na frente as traduções porque eu vou fazendo as mesmas ao longo do vídeo. Quem tem dificuldade com inglês, eu aconselho escrever na frente a tradução. Então, coloca aí, ó. I have seen your mom. Eu vi sua mãe. I have eaten pizza. Eu comi pizza. She has bought a new car. Isso vai ajudar você bastante na hora que você for estudar, ok? O presente perfeito ele também é utilizado para falar disso aqui, ó. Experiências. I have been to London twice. Eu estive 2 vezes em Londres. She has never eaten Mexican food. Ela nunca comeu comida mexicana. Eu também utilizo o presente perfeito para falar disso aqui, ó, mudanças que ocorrem na vida das pessoas ao longo do tempo. I have gotten married. Eu me casei. She has had children. Ela teve filhos. E para falar de conquistas, I have gotten a new job. Eu consegui um novo emprego. They have bought a new house. Eles compraram uma nova casa. Vocês perceberam que todas as situações, os verbos foram traduzidos no passado. Todas essas ações aconteceram no passado. Então, a gente tem aí o primeiro contraste desse tempo. É um tempo que se chama presente perfeito e é utilizado para falar do passado. É isso mesmo, ok? Então, como que vai funcionar esse tempo, Mari? Primeira coisa que a gente vai ter que ver é o uso. Então, você vai lembrar, eu uso o presente perfeito para falar do passado. Segunda coisa que a gente tem que saber, como que eu formo, então, essa construção verbal, esse tempo verbal chamado presente perfeito. Então, vamos lá. Qual que é a forma? Na minha afirmativa, na negativa e na interrogativa, lembra que eu falei, que eu sempre falo na sala de aula aqui, os sujeitos, os pronomes, todas as frases elas precisam de sujeito que não podem ser omitidos. Esses sujeitos eles podem aparecer na frase com o substantivo próprio ou com os próprios sujeitos, como os próprios pronomes pessoais. Então eu tenho aqui, ó, I, you, we, they, he, she, it. Por que eu separei os pronomes aqui? Por quê? No presente perfeito eu vou ter essa construção aqui, ó. Eu vou ter que ter o sujeito. Cadê a setinha, meu Deus? Eu vou ter que ter o meu sujeito
representado ou por um substantivo próprio. Quando eu falo substantivo próprio, ao invés de falar, por exemplo, she, eu falo Maria. Ao invés de falar he, eu falo João. E eu tenho aqui, ó, o have, que é o meu verbo auxiliar. No presente perfeito, eu vou ter dois verbos. Eu vou ter o verbo auxiliar, que ele vai completar ou modificar o verbo principal, e eu vou ter o verbo principal, que é o verbo mais importante daquela frase. Por que eu dividi, então, esses pronomes e esses? Porque eu vou ter aqui eu vou ter dois verbos. Eu vou ter o have para essas pessoas do discurso e eu vou ter o has para as terceiras os substantivos, os pronomes da terceira pessoa do singular. Então, sempre vai ser sujeito, verbo auxiliar have ou has e o verbo no particípio. Lembra o que é o verbo no particípio? Lembra aquela coluninha de verbos que a gente sempre tem quando a gente estuda inglês? Primeira coluna, infinitivo, segunda coluna, passado simples, terceira coluna, particípio, ok? Então, na negativa, vai ser a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? Na negativa, eu tenho que adicionar a partícula de negação ao meu verbo auxiliar. Se na positiva é I have, na negativa vai ser I haven't. Se na positiva é she has, na negativa vai ser she hasn't, seguida do meu verbo principal no particípio. E na interrogativa, a gente já sabe que há uma mudança de posicionamento. O verbo ele vai preceder o meu sujeito. Então, have I, have you, has she, has it, seguido, todas essas formas são seguidas pelo verbo no particípio. No início parece ser bem complexo, mas ao longo do vídeo vai ficando bem mais claro esse uso. O que deve estar batendo a cabecinha Suzy agora? Você fala assim, Mari, se eu uso o presente perfeito para falar do passado, quando que eu uso o passado? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a forma do tempo verbal. Então eu tenho aqui, ó, a tabelinha de verbos. Nesse tempo verbal, chamado presente perfeito, a gente usa a terceira coluna. No passado simples, eu uso a segunda coluna. Vamos preencher aqui rapidamente, ó, você vai preencher no caderno junto comigo. Eu tenho o verbo ser ou estar, coloca aí quem tem dificuldade com a tradução. Eu tenho duas formas do passado do verbo ser ou estar na língua inglesa. Eu tenho was para os sujeitos, para os pronomes I, she, he e it, e eu tenho were para os demais pronomes. Qual que é o particípio, Mari, de be? É o been. Eu vou ter que mudar aqui sempre, really. Então, no tempo verbal presente perfeito, eu vou ter que usar isso aqui, ó, been. Vamos continuar. Não vai aumentar lá, não. Deixa eu colocar aqui, ó. Do, passado, did. Particípio, done. Go, passado, went. Particípio, gone. Tudo no caderno, viu, gente? Eat, passado, ate. Particípio, eaten. See, passado, saw. Particípio, seen. Watch, regular, passado, coloca de, watched. Particípio, igual, watched. Alright, irregular, passado, wrote. Particípio, written. Completem aí o caderno de vocês. Todas, deixa eu ver se eu aumentar aqui muito. Olha aqui, ó, eu tenho minha tabela. Todos esses verbos da segunda coluna, eles devem ser utilizados com passado simples. Todos os verbos da terceira coluna devem ser utilizados com presente perfeito. Então, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Qual que é a diferença, então entre o passado simples e o presente perfeito? Lembrando que existe outro uso para o presente perfeito. Quando eu falo, por exemplo, I have had this car for 10 years. Eu tenho esse carro por 10 anos. Hoje, na aula, a gente está estudando o presente perfeito para relatar ações no passado, ok? Prestem atenção agora que essa informação é muito importante.
Eu tenho dois tempos verbais que falam sobre o passado. Eu tenho o passado simples e eu tenho o presente perfeito. Qual que é a diferença? Olha aqui a diferença, ó. Quando eu vou falar de um passado e eu tenho uma expressão de tempo, um advérbio de tempo terminado e específico, eu devo utilizar o passado simples. Yesterday. I went to São Paulo yesterday. Eu fui a São Paulo ontem. Passado simples. Ontem. Terminou o meu advérbio de tempo. Acabado. 2 days ago. I bought a new t-shirt 2 days ago. Passado simples. Eu comprei uma camiseta 2 dias atrás. Last month. I traveled to London last month. Eu fui a Londres, eu viajei para Londres mês passado. Todos esses advérbios da primeira coluna, eles são advérbios de tempo específicos terminados. Ontem, acabou. 2 dias atrás, eu estou sendo específica. When I was a child, também estou sendo específica, quando eu era uma criança. Toda vez que eu vou falar do passado e utilizar algum desses advérbios de tempo, eu devo utilizar o passado simples. Mas a gente tem o oposto. Toda vez que eu vou falar do passado e eu utilizar advérbios de tempo não terminados e não específicos, eu devo utilizar o presente perfeito. Ou tem outra situação. Se eu não utilizar nenhum advérbio de tempo, se eu falasse, por exemplo, ó, eu comi uma pizza. Não tem nenhum advérbio de tempo aí, ó. I have eaten a pizza. Comi a pizza. Quando? Não importa, não quero saber. Não é necessário mencionar quando a ação aconteceu. Eu uso o presente perfeito. Mas se eu quiser utilizar um advérbio de tempo junto com o presente perfeito, ele não pode ser específico ou terminado. Então, eu teria que falar o seguinte. Eu comi uma pizza recentemente. Seria I have eaten a pizza recently. Recentemente. Hoje de manhã recentemente. Ontem à noite recentemente. Ontem de manhã recentemente. Então, esse advérbio de tempo recentemente, ele não é específico. Então, a gente vai lembrar dessas duas informações. Falei do passado, especifiquei quando aquela ação aconteceu. E esse advérbio de tempo que eu utilizei for terminado específico, ou seja, os da primeira coluna, eu devo utilizar o passado simples. Falei do passado, não mencionei quando a atividade aconteceu. Ou mencionei, porém, utilizando um advérbio de tempo não terminado ou não específico, eu vou utilizar o presente perfeito. Eu vou retornar, lá nos primeiros exemplos, só para a gente ver por que eu utilizei o presente perfeito. Olha a minha frase aqui, ó. Eu vi sua mãe. Quando foi que eu vi? Não é importante. Não mencionei quando a ação aconteceu, presente perfeito. Como que é o presente perfeito? Lembra? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal no passado particípio. Eu comi muita pizza. Comi bastante pizza. Quanto foi, Mari, que você comeu? Não é necessário responder, não sei, mas eu comi bastante pizza. I have eaten pizza a lot. Ou eu posso falar assim, ó, eu comi bastante pizza recentemente. I have eaten pizza a lot recently. Então, ou eu não menciono quando a ação aconteceu, e se eu mencionar, eu devo utilizar um advérbio de tempo não terminado ou não específico. Todas as frases aqui se referem ao passado. Em nenhuma eu utilizei advérbio de tempo, ok? Eu poderia utilizar o advérbio de tempo em algumas, desde que ele fosse não específico e não terminado, ok? Esse aplicativo que eu tenho para gravar a tela, ele grava só 15 minutos. Eu tenho 20 segundos left. E eu vou interromper para a gente continuar no próximo vídeo, ok? Enquanto isso, anotem isso tudo aqui no caderno, viu, gente? Quero esse caderno todo completo. Peguem aí todas as suas canetas, como que chama lá, Estabilo. Faz uma coisa bem bonita. Quem tiver o caderno mais bonito, eu vou dar um presente. Não sei o que é ainda, mas eu vou dar um presente. Mentira, viu, gente? Continuem aí, só um minutinho.